Bom, pessoal, estamos aqui com a parte de estatística, parte 2, não é? Nós temos 6 questões aí estabelecidas, conceituais da parte de estatística mais uma vez, não é? Então vamos lá, a primeira pergunta. Para que servem as tabelas estatísticas? De imediato, a tabela serve nada mais nada menos para organizar os dados que você recolheu de uma pesquisa, não é? Os dados de uma investigação. Então a tabela ela vai servir para organizar todos esses dados informativos que você colheu, tá? Então está aqui a resposta. Serve para organizar informações coletadas de uma pesquisa ou investigação, certo? O que são tabelas de entradas simples e entradas duplas? Mostre suas utilizações e diferenças. Bom, a tabela de entrada simples, ela é uma tabela que a própria palavra já diz. Ela é simples, ela é utilizada apenas para organizar dados, para que não fique dados desorganizados. Então ela serve pura e exclusivamente para isso. Já a tabela de entradas duplas, ou triplas, ou quádruplas, ou de várias outras entradas, elas vão servir para cruzamento de dados, ou seja, comparativas entre dados, não é? Ela já é uma tabela mais ampla na questão explorativa. Por quê? Porque haverão várias colunas com variáveis diferentes e que essas variáveis elas são diferentes quanto às suas informações, mas ao mesmo tempo uma se interliga à outra cruzando dados comparativos, tá? Então essas são as diferenças e suas utilizações. Veja, as tabelas de entradas simples, elas servem apenas para organizar e simplificar informações, né? Estas apresentam apenas uma coluna com variações. Já as de entrada ou duplas ou mais, relacionam as duas ou mais variações, permitindo que haja um cruzamento de dados, permitindo assim médias comparativas desses dados, tá? O que vem a ser gráficos e por que são usados? Os gráficos, na realidade, são as representações visuais dessas tabelas. As tabelas são feitas, organizadas ou de forma simples ou de forma dupla, e os gráficos visualmente vai mostrar toda essa coleta de dados a partir de desenhos, de evoluções, de linhas, de colunas, de setores. Então, a explorativa do gráfico é visual. O contexto visual. Você vai visualizar e dentro dessa visualização desses desenhos, você terá uma habilidade de supor aquilo que está sendo comparado e aquilo que está sendo, vamos dizer assim, investigado, tá? Então, são usados para facilitar a leitura e interpretação dos dados de uma tabela. Eles exploram o aspecto visual para demonstrar essa leitura informativa, tá certo? Então seria basicamente isso, né? 4. Determine os principais gráficos e explique cada um deles. Existe uma variação grande de gráficos, mas 3 deles ressaltam uma importância. O primeiro, né, que nada mais é do que o gráfico de colunas, que é feito mais a partir de tabelas simples, né? Essas tabelas elas estão associadas a esse tipo de gráfico. Aí isso aí é só apenas uma comparação que vai acontecer nessa tabela. Já o de setor é um setor circular. Ele vai mostrar uma proporção. À medida que algo acontece, proporcionalmente outra acontece. E a soma dessas proporcionalidades, desses eventos proporcionais, sempre resultará em 100%, que é o círculo total, né? Então esse é um pouco mais complexo. E o último seria o de linhas, que é a complexidade maior, que advém justamente dessas tabelas de entradas duplas, triplas, quádruplas, certo? Porque ela vai explorar a frequência de alguma coisa, de um fenômeno, de um evento. Tá? Então vamos dar uma olhada.
aqui nos conceitos que eu escrevi. Gráfico de barras serve para comparar dados quantitativos numa comparação simples. Veja que a comparação é simples e que serve apenas para comparar. Gráficos de setor. Esse gráfico usa uma proporcionalidade, como eu falei anteriormente, onde os dados distribuídos em forma circular demonstrará um total de 100% em sua comparativa, certo? E o gráfico de linhas mostram dados quantitativos também, feita a primeira, sendo que seguido de uma evolução, ou crescente ou decrescente, né? Geralmente são advindos de tabelas de entradas duplas ou mais entradas. Representam uma progressão de um determinado fator, tá? A tabela ao lado é de que tipo? Essa tabela aqui, olha. Várias entradas, né? Então, entrada quádrupla. Aqui, ó. Né? E que tipo de gráfico é esse? Gráfico de linhas, você vê que representa uma frequência, tá? Certo? Então está respondendo aqui atrás, tabelas de entradas simples, não. Aqui está errado. Aqui é entradas duplas, tá certo? Ou triplas ou quádruplas. Não é simples não, tá? Passou a retificação aí. E aqui, esse é um gráfico de linhas, porque mostra uma frequência, tá certo? Então, até mais.